Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? Existe uma visão única do que é certo, do que é errado, quando a gente para pensar em comportamento humano? Esse é o tema do vídeo de hoje. Não é tão simples parar para analisar o comportamento humano e chegar na conclusão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde parece que a gente sempre adota certos extremos do comportamento humano e a gente parte de argumentações de uma certa forma um pouco empobrecidas. Mas para isso, teve um teórico da psicologia, o Lawrence Kober, que ele abriu uma discussão muito interessante a respeito do desenvolvimento da moralidade. Ou seja, nem todas as pessoas falam do que é certo e o que é errado do mesmo ponto de vista. Então ele desenvolveu, a partir de pesquisas que ele fez junto com a ideia do desenvolvimento cognitivo do Jean Piaget, ele desenvolveu uma abordagem do desenvolvimento moral, onde você tem 6 estágios de desenvolvimento moral que eu vou falar para você agora. Então, o primeiro estágio, propriamente dizendo, ele estaria no pré-convencional, que seria o estágio de castigo e obediência. Nesse estágio, as crianças em especial, a gente está falando aí de primeira infância, elas obedeceriam simplesmente por conta de um efeito. Elas seguiriam as regras, fariam o que é certo e não o que é errado, baseado simplesmente numa questão de ação e reação, causa e consequência. Se você faz uma coisa boa, se você age certo, você é recompensado. Se você age errado, você é punido. Por isso a ideia de castigo e obediência. Então a noção, vamos dizer assim, de moralidade dessa pessoa, ela é muito rudimentar. Se você perguntar para uma pessoa adulta que ainda não saiu desse estágio, por que você não faz determinada coisa? E a pessoa responde, porque vão me prender, vão me bater, vão me punir, provavelmente ela está no estágio de desenvolvimento moral nesse sentido de castigo e obediência. O primeiro estágio mais básico, mais rudimentar, que as crianças na primeira infância supostamente superam quando entram para a segunda infância. Então, pessoas que habitam, vamos dizer assim, esse estado psicológico de moralidade, são pessoas que carecem de uma repreensão externa. Elas não conseguem pensar por conta própria, tomar decisões morais baseadas num valor moral. Elas agem baseada numa questão externa. Se você recompensa, ela faz. Se você pune, ela para de fazer aquilo. Quase comportamentalista a coisa toda. O segundo estágio é o estágio de troca instrumental. É aquele estágio onde a pessoa já consegue perceber que existe um outro, mas ele ainda tem o outro como se fosse um objeto que pode oferecer algo para ele. Então a pessoa funciona a partir da reciprocidade. Uma mão lava a outra. Eu dou algo, você dá algo de volta, e aí a gente estabelece a noção de regras baseada nesse princípio de lealdade ao que um faz e o outro faz. A gente está pensando aqui em crianças, né? Então a criança ela tem essa noção assim, de grupo, de moralidade, ela vai basear muito nesse princípio mais simplista de troca instrumental. Lógico que quando a gente pensa numa pessoa adulta agindo desse jeito, a gente vai chamar essa pessoa de interesseira. Mas a gente tem que entender que, do ponto de vista desenvolvimentista, ele é um estágio mais sofisticado, ainda que rudimentar, ainda que pré-convencional, do que o anterior, que basicamente via a questão meramente externa. Essa já tem uma interioridade. Eu tenho interesse e eu quero dar uma coisa, receber alguma coisa em relação àquilo. Por isso, a troca é instrumental. Ainda não tem uma noção tão sofisticada de moralidade, mas a ideia já está caminhando nessa direção. O terceiro estágio ele já começa a entrar no nível convencional. Então,
O estágio 3 ele é de conformidade pessoal. Nesse estágio, a pessoa age de uma forma correta, com moralidade, por conta da conformidade do grupo. É uma conformidade interpessoal. Então, se o grupo acha que aquilo é bom, eu acho que aquilo é bom. A gente está falando aí em questão de desenvolvimento na fase da adolescência, né? Onde a ideia de moralidade tem a ver muito com os seus próprios pares. A noção de nós versus eles. Nós estamos certos, eles estão errados. Essa ideia de moralidade meio bairrista, meio de grupo, meio de eu sou legal, os outros são malvados, ela vem desse terceiro estágio de desenvolvimento que supostamente deveria ser superado após a adolescência. Mas na maior parte das vezes, esse costuma ser o estágio mais comum que a gente encontra. Por isso que ele é um estágio convencional. Ele não é tão primitivo quanto o pré-convencional, mas obviamente que ele não é às vezes suficiente para condições mais sofisticadas de filosofia de vida moral. Então, nesses estágios, as pessoas pensam: eu sou legal, meu grupo é legal, o grupo inimigo é inimigo e ele deve morrer. Então é uma coisa meio que tende, vamos dizer assim, ao pensamento de seita. Então, se o partido político faz um determinado tipo de coisa, se a religião da pessoa, se aquele grupo que ela pertence faz determinado tipo de coisa, ela faz aquele tipo de coisa, porque ela está muito associada à ideia do bom mocismo, de fazer as coisas porque as pessoas do meu grupo vão ver que é importante que eu faça. Então esse é um terceiro estágio de desenvolvimento moral. A pessoa não faz o que é errado porque aquilo vai afetar as regras do grupo que ela pertence. O estágio 4 é o estágio da lei e da ordem. Nesse estágio, a pessoa já começa a pensar em termos de valores morais, mas valores morais que ainda estão associados muito ao legalismo. A ideia do que está na Constituição é o que é correto, o que não está é errado. Então, de alguma maneira, ela pensa em termos de valores, ainda que ela pense ao pé da letra. O que é certo, o que é errado. É como se ela pensasse assim: bom, o meu valor enquanto indivíduo tem que ser aberto à mão por conta do coletivo. Tem no sentido assim, pelo bem-estar de todos, pelo bem da coletividade. Eu sigo as regras porque é bom para que todo mundo que eu siga as regras. É um pensamento interessante, mais sofisticado do que o anterior, que é simplesmente o que meu grupo diz, porque ele já parte do princípio de justiça, de equidade, de seguir o dever, vamos dizer assim, a noção de dever é muito forte nessa fase, porque o que está escrito na lei eu devo fazer. Então essa ideia de lei e de ordem é bem importante. De novo, ela é convencional, então é o básico mínimo que as pessoas da sociedade fazem, mas lógico que ainda não dá conta dos fenômenos tão complexos quanto a pós-modernidade proporciona. O estágio 5 ele já entra na visão de moralidade pós-convencional, o que quer dizer que poucas pessoas chegam nesse estágio. E por que eu disse que para a pós-modernidade, o pós-convencional é o que deveria ser cultivado nas pessoas? Porque diferente, vamos dizer assim, da Idade Média, no começo da modernidade, onde algumas poucas instituições determinavam o que era certo e errado, hoje a gente vive num mundo globalizado, com tecnologia, internet, enfim, um monte de coisas, e a gente não consegue pensar no mundo de aldeia. Então, se uma aldeia ou um país vivia de um determinado jeito, as leis, as regras, tudo era vivido ali, hoje em dia você vive numa aldeia global. Então é impossível você conseguir pensar em termos de legislação, de regra local, se a gente está lidando com uma visão de globalidade. Então, por exemplo, muitos conflitos interreligiosos, muçulmanos, católicos, judeus, enfim, uma série de coisas, você não pode pensar simplesmente aqui esse grupo, essa regra é bom. Você precisa começar a pensar de uma maneira mais que vá além do contrato social que a lei diz. Nesse estágio você começa a perceber que existem direitos universais.
valores que vão além do que a regra diz. A regra, a lei, ela é só um contrato social convencionado para articular certas linhas de convivência, mas ela está longe de definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e ruim em várias esferas da humanidade. Então, quando se discutem temas polêmicos como casamento homossexual, aborto, coisas que não são convencionais, assim, das pessoas pensarem, é muito difícil para pessoas que não estão nesse estágio 5 articularem pensamento, porque elas pensam em termos de certo e errado. Agora, quando você tenta abarcar direitos universais, questões mais complexas, você precisa pensar na moralidade de uma maneira pós-convencional, onde você pense a sociedade e o indivíduo de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente indivíduos obedecem às leis, o que a sociedade diz, porque existem princípios e direitos muito mais sofisticados do que as convenções conseguem dar conta. O estágio 6 é o estágio da ética e dos princípios universais. Segundo Lawrence Kober, raras são as pessoas que chegam nesse estágio, porque esse estágio ele permite com que a pessoa pense em termos de princípios. Então, os princípios eles são como um grande céu que dali se depreende as convenções, as leis, as regras e, em última instância, a noção de mérito, castigo, benefício. Então, você não consegue pensar nesse estágio na regra pela regra. Você tem um entendimento muito mais articulado de que a regra ela é utilizada para proteger certos princípios. Então, se você fere os princípios usando a regra não é válida. Daí a grande dificuldade, por exemplo, de pensar nos direitos humanos. Porque quando a gente para pensar os direitos humanos do ponto de vista das regras, você pode entender que uma coisa é correta de ser feita. Mas quando você pensa na questão de princípios, de direitos humanos, aquilo pode parecer não correto de ser feito. Então, desse ponto de vista universal, da ética universal, quando você dos princípios, você pensa as regras para além das regras. É óbvio que quando você vai arbitrar isso do ponto de vista legal, você precisa ter uma sofisticação de argumentação bem interessante. E normalmente as pessoas elas estão argumentando de pontos de vista muito diferentes umas das outras pessoas. Então não adianta você às vezes argumentar com uma pessoa falando assim, isso é certo, isso é errado, porque dependendo do estágio de desenvolvimento moral dela, ela vai entender a coisa de um determinado jeito e você vai estar falando de outro. Então você tem que entender onde o seu interlocutor está falando. Ele está falando do quê? Com quê? Para quem? Isso é super rico e super interessante da gente avaliar. O Lawrence Kober fala que esses estágios de desenvolvimento moral, eles não são... Você não consegue pular esses estágios de desenvolvimento moral. Você também não consegue... passar, vamos dizer assim, de um estágio para o outro sem necessariamente você desenvolver as habilidades do estágio anterior. E de uma certa forma você pula para um estágio seguinte na medida que você fica instigado e que você percebe os limites do desenvolvimento moral, vamos dizer assim, que você tá vivenciando. Ou seja, você tem um desafio. Por que tecnicamente nem todo mundo vai para esse lugar interessante do desafio do moral do estágio seguinte? Porque a nossa sociedade, dependendo do grupo que você está vivendo, dependendo das coisas que você lida, você mal vai conseguir ser desafiado para o próximo estágio, porque é importante que você viva com a cabeça vinculada com aquilo que você está vivendo no dia a dia. Então você não vai ser desafiado a nada nesse sentido. O que é uma tristeza se a gente parar para pensar que o mundo que a gente vive demanda muito mais do que a gente tem para poder entregar. Então, se várias pessoas, obviamente, estivessem nesse estágio de desenvolvimento moral, a gente teria muitos avanços enquanto
direitos humanos, tratamento das pessoas em situações limites, críticas, problemáticas, enfim, porque aí a gente teria um grande sistema geral e aí você teria um olhar particularizado para cada situação, porque não adianta você pegar a regra pela regra pura e simplesmente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, me siga nas redes sociais, no Instagram, então tem um monte de coisa que a gente pode estar conversando por lá. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Sugira temas, comente aqui nos comentários o que você pensou desse tema, sugira outros temas e eu vou, na medida do possível, gravando novos vídeos nesse sentido. E se você quiser conhecer mais de personalidade, de psicologia humana, entre no site amenteHumana.com.br, amenteHumana.com.br. E também lembrando o blog que eu tenho, que é o sobreavida.com.br. Você também pode entrar lá e ver vários textos e vídeos, um monte de coisa, um monte de informações a meu respeito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.